No labirinto de neon e sombras do Rio de Janeiro, onde a noite oferece encontros fugazes e promessas anônimas, alguns olhares buscam mais do que companhia. Buscam algo outro. Para uma mulher que vendia instantes de esquecimento, um cliente, em particular, não queria seu corpo, mas sim um lugar para plantar o indescritível. Ela abriu a porta para ele e para o horror que ele carregava consigo. Meu nome é Vanessa, mas nas noites cintilantes e traiçoeiras da Lapa, eu era quem os clientes quisessem que eu fosse. O Rio de Janeiro, com seu abraço de morros e seu mar displicente, era meu palco e minha prisão. Eu conhecia os becos escuros e os apartamentos discretos onde a solidão alheia buscava consolo pago. Era um job, como a gente chamava, um jeito de sobreviver à crueza da realidade, vendendo a ilusão de afeto em parcelas de tempo. Mas nunca imaginei que um desses encontros me levaria ao limiar de um tipo de horror que não pertence a este mundo. Ele apareceu numa noite chuvosa e abafada. Não era como os outros. Alto, pálido, com olhos de um cinza tão claro que pareciam quase transparentes, refletindo as luzes da rua de forma estranha, multifacetada. Vestia um terno impecável, mas que parecia antigo, fora de época. Sua voz era baixa, quase um sopro, e ele não pechinchou, não fez exigências comuns. Seu pedido era singular. No quarto alugado de um prédio antigo no Catete, com o cheiro de mofo e maresia disputando o ar, ele me pediu apenas para sentar em uma cadeira de frente para ele. Da sua maleta de couro, retirou não dinheiro adiantado, mas uma pequena caixa de madeira escura, sem entalhes, lisa ao toque. Colocou-a sobre a mesinha entre nós. Apenas observe, ele disse, aqueles olhos cinzentos fixos nos meus, e não desvie o olhar. Aconteça o que acontecer. A princípio, achei que era algum tipo de jogo esquisito, uma fantasia. Mas o ambiente no quarto mudou quando ele abriu a caixa. Dentro, não havia joias ou objetos reconhecíveis. Havia algo que pulsava suavemente, uma massa orgânica do tamanho de um punho cerrado, de cor indefinida, entre o cinza e o roxo, com minúsculas veias que pareciam se contrair em um ritmo próprio. Dela emanava um odor fraco, adocicado e vagamente metálico, que me lembrava o cheiro de ferrugem e flores muito doces em decomposição. Fiquei paralisada, entre o medo e uma curiosidade mórbida. Ele não fez nada, apenas me observava a observar a coisa. O tempo pareceu se dilatar. A massa na caixa começou a emitir um zumbido quase inaudível, uma vibração que eu sentia mais nos ossos do que nos ouvidos. E então, vi. Da superfície daquela massa, minúsculos filamentos, quase como fios de cabelo ou hifas de fungo, começaram a se erguer lentamente, dançando no ar pesado do quarto, como se buscassem algo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Queria gritar, correr, mas estava presa pelo olhar dele e pela visão hipnótica daqueles filamentos. Um deles, mais longo e fino, esticou-se em minha direção, pairando a centímetros do meu rosto. Prendi a respiração. Ele não me tocou. Apenas ficou ali, vibrando, e tive a impressão horrível de que ele estava me cheirando, me analisando de uma forma que nenhum humano faria. Depois do que pareceu uma eternidade, os filamentos se retraíram, a pulsação da massa diminuiu e o homem fechou a caixa. Deixou o pagamento sobre a mesa, uma quantia generosa, e saiu em silêncio como uma sombra. Nas noites seguintes, não consegui dormir. A imagem daquela coisa pulsante e seus filamentos exploradores não saía da minha cabeça. Comecei a sentir coceiras estranhas pelo corpo, principalmente nos braços e no pescoço. Pequenas manchas arroxeadas, como hematomas muito leves, apareceram nesses locais, mas sumiam em poucas horas. E o cheiro, aquele odor adocicado e metálico, parecia ter se impregnado em mim. Eu o sentia em minha pele, em meu cabelo. Mesmo depois de vários banhos, ele voltou outras vezes. Sempre o mesmo ritual. A caixa, a massa pulsante, os filamentos
Os hematomas sutis em minha pele começaram a demorar mais para sumir, e sob eles eu podia jurar que via padrões finíssimos, como teias de aranha sob a epiderme, quase invisíveis, mas definitivamente ali. O rio lá fora, com seu samba e sua vida vibrante, parecia um sonho distante. Minha realidade estava se tornando aquele quarto mofado e a presença silenciosa e terrível daquela caixa. O meu job havia me marcado de uma forma que nenhuma noite de prazer ou desilusão jamais conseguiria. A frequência dos encontros com o homem pálido e sua caixa misteriosa aumentou, e com ela, minha deterioração. Eu já não era mais Vanessa, a garota da Lapa. Estava me tornando um receptáculo, uma tela em branco, onde aquela coisa disforme pintava seus horrores sutis. As manchas arroxeadas em minha pele não sumiam mais. Elas se transformaram em delicadas, porém perturbadoras, rendas de padrões geométricos e espiralados que se espalhavam como uma doença silenciosa. Eram quase belas, se não fossem tão alienígenas, tão definitivas. O cheiro adocicado e metálico agora era uma constante, uma aura que me acompanhava e afastava os outros. Meus antigos colegas de job me olhavam com uma mistura de pena e repulsa. Os clientes habituais desapareceram. Eu estava isolada, marcada pela caixa e seu conteúdo. Minha única companhia era ele, o homem dos olhos cinzentos e a criatura pulsante que ele trazia. Em uma das sessões, algo mudou. Os filamentos que emergiam da massa na caixa não apenas me analisaram. Um deles, fino como uma agulha de prata, tocou meu braço, bem sobre um dos padrões que havia se formado em minha pele. Não senti dor, apenas um frio intenso que pareceu penetrar até meus ossos, seguido por uma onda de imagens e sensações que não eram minhas. Vi estrelas mortas, cidades de arquitetura impossível sob céus de cores desconhecidas. Ouvi uma música feita de estática e silêncios profundos. E por um instante compreendi. Aquela coisa na caixa não era uma criatura, era uma semente. Uma semente de outro lugar. Um lugar vasto, frio e indiferente. E eu era o solo fértil. O homem pálido sorriu pela primeira vez. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Um repuxar de lábios que revelou dentes um pouco longos demais. Um pouco afiados demais. Está quase pronta. Ele sussurrou, sua voz como o roçar de folhas secas. O pavor, que antes era agudo, deu lugar a uma resignação apática. Eu via meu corpo se transformar dia após dia. Minha pele ficava mais fina, quase translúcida, revelando os padrões escuros que agora cobriam grande parte de mim, como uma segunda pele tatuada por dentro. Meus olhos adquiriram um brilho estranho, refletindo a luz de forma multifacetada, como os dele. O cabelo começou a cair, substituído por uma penugem fina e escura, que seguia os mesmos desenhos intrincados. O Rio de Janeiro, a cidade que antes era meu campo de caça e meu esconderijo, tornou-se uma paisagem borrada e distante. Eu passava os dias no quarto mofado do catete esperando por ele, pela caixa, pela próxima etapa da minha metamorfose. O final terrível não era uma morte rápida, mas essa lenta e grotesca aniquilação da minha humanidade, a transformação em algo que eu não reconhecia no espelho. Na última vez que o vi, ele não trouxe a caixa, apenas me olhou longamente, com uma expressão que poderia ser de aprovação, ou talvez de um cientista observando um experimento bem-sucedido. O ciclo se completa, ele disse. Agora você é um jardim. Então ele se foi e nunca mais voltou. Mas a semente já estava plantada, florescendo em mim. Os padrões em minha pele começaram a pulsar com a mesma luz fraca da massa na caixa. Eu sentia os filamentos se moverem sob minha pele, explorando, crescendo. Não havia dor, apenas uma sensação constante de estar cheia de algo que não era eu, não sei o que me tornei. Ainda tenho a forma de Vanessa, mas por dentro
Sou um emaranhado de raízes e filamentos alienígenas. Às vezes, nas noites mais escuras, quando o silêncio do rio é quebrado apenas pelo murmúrio distante do mar, sinto um impulso de abrir a janela e deixar que os esporos invisíveis que agora emanam de mim se espalhem pela cidade, buscando outros solos férteis, outras almas solitárias. O job me levou a um final que nenhuma garota da noite poderia prever. Não fui vítima da violência das ruas, mas da fome silenciosa de um cosmos indiferente. E aqui estou eu, um jardim secreto no coração do rio, esperando, sempre esperando. O horror não é o que nos é tirado, mas aquilo em que nos transformamos. História de Vanessa é um mergulho no lado mais sombrio do Rio de Janeiro, onde encontros noturnos podem levar a destinos piores que a morte. Ela buscou a sobrevivência e encontrou uma transformação que desafia a compreensão. Um horror que se planta e floresce no silêncio. Se este conto sobre a corrupção do corpo e da alma tocou alguma fibra profunda de pavor em você, deixe seu like. Ajude esta semente de horror a se espalhar. E inscreva-se no canal, pois há muitos outros jardins secretos esperando para serem descobertos na escuridão. O que realmente se esconde por trás dos olhares anônimos na multidão? E quais sementes o acaso pode plantar em nós? Compartilhe seus pensamentos e temores. O desconhecido adora ser contemplado.